Este é o meu respirar, este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim, e este é o meu pão, e este é o meu pão. Tua vontade feita em mim, e eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Este é o meu respirar, este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim, e este é o meu pão, e este é o meu pão. Tua vontade feita em mim, e eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Este é o meu respirar, este é o meu respirar. Boa noite, graça e paz. Esta é uma quarta-feira daquelas nossas, fria, chuvosa, gostosa, e que bom que nós estamos aqui nessa noite para aquecer o nosso coração na presença do Senhor. E aqui conosco alguns irmãos e irmãs, nós estamos dizendo, são os guerreiros e as guerreiras, que a noite hoje está fria, não é? E os irmãos estão aqui. Então louvado seja Deus pela vida dos meus irmãos que aqui estão conosco, mas louvado seja Deus por sua vida, você que está em casa, que está nos ouvindo por meio do nosso perfil. Já estamos aqui vendo alguns irmãos e irmãs que estão aqui conosco, conectados. Estaremos orando, e nessa noite você já sabe, você pode fazer o seu pedido de oração aí no perfil do nosso Facebook, nos comentários. Faça o seu pedido de oração e nós estaremos apresentando a Deus a sua necessidade nessa noite.
tá bom? Mas como sempre fazemos, este culto é o culto de oração, e nós vamos começar orando ao Senhor, e nada melhor do que fazer isso confessando a Deus os nossos pecados. Somos pecadores, sim, pecadores inveterados. O nosso DNA está cheio, contaminado de pecado, e por isso nós precisamos estar confessando a Deus todos os dias os nossos pecados. E João, ele escreve a sua primeira carta, e ele vai tratar justamente dessas condições que o homem tem para estar em comunhão com Deus, para estar em comunhão com a igreja. E dentro desse misto, né, de propósitos, de regras, de condutas, ele fala sobre a confissão dos pecados. A confissão do pecado é também uma das condições para estarmos em comunhão, primeiro com Deus, segundo com a igreja. Então nós vamos fazer isso, e João, ele nos traz à memória as palavras que estão escritas no verso 8 do capítulo 1, e ele nos traz justamente a ideia de que nós somos todos pecadores, que é isso que ele diz. Veja, ele diz: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Então, queridos, estamos aqui diante do Senhor, desse Deus que é santo, que é fiel, justo e que perdoa pecados. Então nós vamos fazer esse momento de oração, uma oração de contrição, uma oração de confissão. Queridos, nada melhor do que estarmos diante do altar do Senhor, e como disse, nessa noite fria, nessa noite chuvosa, poder estar na presença do Senhor e confessar os nossos pecados, nos traz o alívio que nós precisamos para cultuar ao Senhor. Então fale com Deus agora, peça ao Espírito Santo de Deus que possa examinar o teu coração, peça para que Deus, por meio do seu Espírito Santo, possa prescrutar os lugares mais ocultos do teu ser, trazendo à memória os pecados cometidos, os pecados não confessados, para que nessa noite você confesse, para que você deixe, abandone o pecado e encontre a misericórdia. Deus de graça, Tu és o Senhor das nossas vidas, e nessa noite entregamos a Ti o nosso coração. Sim, Deus, fazemos isso porque cremos que um coração contrito o Senhor não rejeita. Estamos aqui, Senhor, para pedir perdão. Perdoa-nos, ó Pai, os pecados. Somos homens, mulheres, ó Deus, pecadores, porque, Pai, Tua palavra diz isso nessa noite. Aquele que diz que não tem pecado, ele está querendo enganar-se a si mesmo. E não somente ele quer enganar-se a si mesmo, mas a verdade não está nele, porque nós somos pecadores. Tua palavra nos diz que todos pecaram e estavam destituídos da graça e da glória de Deus. Mas foi por meio da morte de Cristo que nós temos acesso livre ao Teu trono, e assim nos achegamos hoje, ó Deus, por meio desse caminho que é Cristo, para pedir perdão. Perdão pelos nossos pensamentos, perdão pelas palavras que foram ditas por nós, perdão, ó Deus, pelas ações cometidas por cada um de nós, as atitudes que por vezes macularam a Tua santidade. Pedir perdão, Senhor, e pedir que o Senhor derrame sobre nós o Teu sangue. Derrama, Senhor, o Teu sangue carmesim, porque Ele pode nos purificar de toda injustiça do pecado, de toda sequela do pecado. Nos dá essa noite de bênção na Tua presença, que possamos louvar e engrandecer o Teu nome e declarar a Tua grandeza, e assim, Deus,
Saímos daqui convictos de que o Senhor escuta a oração dos teus filhos. Fala conosco nessa noite. Essa é a nossa oração, que já te fazemos certos do perdão dos nossos pecados por meio de Cristo Jesus. Amém. Amém, gente? Bom, então, está aqui a nossa irmã Larissa hoje, meu diácono César, presbítero Robson e Gustavo ali no carrom, louvando a Deus. Então vamos louvar ao Senhor, vamos declarar a grandeza de Deus por meio dos cânticos. Amém, queridos. Vamos louvar o nome do Senhor nesta noite. Uma noite fria, chuvosa, né? Mas vamos exaltar o Senhor, dizendo quão maravilhoso é estar na presença do Senhor e louvar e adorar o nome dEle. O céu, quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche o céu, tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Mais uma vez, quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche o céu. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Amém. Vamos continuar louvando o nome do Senhor, pedindo para que Ele ache em nós um verdadeiro adorador. Pai, sei que os teus olhos
verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Faça em mim um verdadeiro adorador. É meu prazer te adorar, Senhor. É meu prazer ministrar louvor. Ache em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Ache em mim um verdadeiro adorador. Ache em mim um verdadeiro adorador. Ache em mim um verdadeiro adorador. Glória a Deus, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Já estamos aqui com alguns irmãos já estão pedindo, né, fazendo seus pedidos de oração. Nós estamos aqui. Pode fazer seu pedido, nós vamos estar anotando o seu pedido de oração. Mas nessa noite também é noite de gratidão. E antes que a gente dê continuidade ao nosso culto e nos preparemos para a palavra, nós queremos também nos alegrarmos, né, com aqueles que estão alegres. E nós tivemos assim boas notícias, graças a Deus, não é? Foram boas notícias esses dias, Ju. Nosso irmão Edson passou um momento muito crítico, né? Teve período da internação dele muito difícil, de a gente achar que a situação ia ficar complicada, mas Deus é o Senhor que resolve tudo e vai além daquilo que a gente possa imaginar. E que bom que nós recebemos informações e divulgamos para os irmãos de Edson, já estubado, né? E ainda hoje recebemos outra bênção, não é, Robson? Que Cinha e Alberes livres da Covid, né? Alberes recebeu alta da sua internação hospitalar e pela graça de Deus venceu a Covid-19 e Cinha e Alberes já estão, né, livres, estão indo para casa. Que bom, louvado seja Deus, esse casal Cinha e Alberes. Então nós vamos estar orando e aproveitando por gratidão esse culto, que a nossa irmã Gorete está pedindo que possamos orar justamente e entregar esse culto em gratidão pela cura dos nossos irmãos da Covid-19. Que bom, nós tivemos alguns irmãos que, diferente de qualquer outra pessoa, né, nós também, ou melhor, igual a qualquer outra pessoa, nós também pegamos a Covid, né, e todo mundo aí fica contaminado, isso é uma coisa certa. Eu estava dizendo uma coisa, sabe, irmãos, perceba, nós não estamos aqui, digamos assim, nem numa curva descendente ainda, né, Ju, dessa enfermidade, estamos numa curva ascendente ainda. É bem verdade que algumas pessoas ainda vão ser contaminadas por este vírus. Hoje mesmo nós recebemos informações de algumas pessoas, amigas nossas, que estão aí suspeitas, né? Estão fazendo exames para confirmar, outras fizeram os exames, confirmaram, mas nós estamos vendo a mão de Deus em tudo isto. Estamos vendo a mão de Deus, Deus está guardando, está cuidando, e não vai ser diferente. Nós ainda vamos ter algumas pessoas acometidas desse mal, mas nós não podemos, queridos, de maneira nenhuma, temer e achar que, de fato, isso é um atestado, sabe, de que nós não vamos vencer, um atestado de morte. Não. Eu dizia hoje para uma pessoa, olha, nós temos, na verdade,
que vê digamos assim, os atestados médicos como sendo de fato um diagnóstico dado por aqueles que estudam, que têm conhecimento, que Deus de fato deu entendimento a eles, e eles estão lá fazendo aquilo que a medicina pode fazer, e vem o diagnóstico, vem o atestado, vem lá um ACID, né? Vem um registro da enfermidade, né? Agora, eu prefiro entender que eu tenho um diagnóstico maior, que é me dado por Deus, né? Isaías 41, ele vai dizer isso: não temas, porque eu sou contigo. Eu entendo que este sim, né, irmãos, esse é um diagnóstico. Não temas, eu estou contigo. Não se assombrem, porque eu sou o seu Deus, não importa. Porque ele disse: se você passar pelo fogo, a chama não vai arder em você. Se você passar pelas águas, elas não vão te submergir. Então, não temas, porque eu estou contigo. Então, queridos, nós temos motivo de gratidão, agradecer para essas pessoas que foram livres deste mal. E eu quero fazer isso agora, porque no final nós ficaremos apenas com as orações de intercessão, tá certo? Então vamos agradecer a Deus pela vida de Giedson, pela vida de Cinha, pela vida de Alberes, e vamos pedir a Deus que abençoe os demais irmãos nessa noite, que também receberam a bênção da cura, né, dessa enfermidade, dessa Covid-19. Então eu quero convidar você agora a orar comigo, fazer essa oração de gratidão. Traga em sua memória agora o nome de alguma pessoa que você conheceu, ou você conhece melhor, que recebeu um diagnóstico dos médicos de que testou positivo, mas que também recebeu um diagnóstico do Senhor dizendo: eu estou contigo. E você vai agradecer a Deus agora. Pode ser até mesmo você que está me ouvindo agora. Você pode estar dizendo isso: eu agradeço, Senhor, porque eu tinha um diagnóstico médico, mas eu tinha um diagnóstico também dos médicos. Pai, nessa noite nós entregamos esse culto em gratidão ao Senhor, pela vida de Giedson, pela vida de Alberes, pela vida de Cinha, ó Deus, e de tantos outros irmãos que agora mesmo estão agradecendo ao Senhor, porque passaram por essa Covid-19, alguns deles estiveram em momentos críticos, como esteve o teu filho Giedson, mas não importa, Tu és o Deus de perto, de longe, e assim, Deus, Tu atendeste a oração feita neste lugar, e fosse de encontro à vida daqueles que estavam nas UTIs, como estava o nosso irmão Giedson, que estavam nos hospitais, nos leitos, como estavam Cinha e Alberes. Tu visitas aqueles que não precisaram ir para o hospital, mas estavam em casa, mesmo assim também, Pai, estavam acometidos dessa enfermidade. Mas, ó Deus, o importante para nós é crermos que para todos estes e para todos aqueles que creem no Senhor, há um diagnóstico. E por isso nós preferimos crer no que diz a Tua palavra: não temas, eu estou contigo. Então, Deus, eu quero Te agradecer nessa noite e entregar, ó Deus, em Tuas mãos a vida, ó Deus, destes que agora estão recuperados, e agradecer o Senhor, porque uma família está voltando a se alegrar por ver o seu marido voltando. Uma mãe está com seu coração grato porque ela recebeu a cura e está vendo o seu filho sendo curado. Tudo isto é graça do Senhor. Deus, não há nenhum mérito em nada, nem mesmo, ó Deus, na medicina, porque todo conhecimento humano vem do Senhor. Tua palavra diz isso: toda dádiva perfeita, todo dom perfeito vem do Senhor, vem do Pai das luzes. E nós estamos aqui para agradecer, mas agradecer também, em verdade, por aqueles que o Senhor colocou como instrumento, cada médico, cada enfermeiro, cada plantonista que nessa noite estão agora mesmo, Senhor, cuidando de pessoas que eles nem conhecem, derramando amor, Pai, sobre a vida daqueles que eles nem conhecem, e estão, ó Pai, fazendo aquilo que o Senhor os chamou para fazer: amar, cuidar. Então guarda estes, ó Deus, que estão no campo de batalha, nesse pelotão de frente, cuida deles e guarda eles no Teu amor. E por isso nós queremos agradecer ao Senhor nessa noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, queridos, nós vamos depois ter uma série de pedidos aqui, e nós vamos estar orando, principalmente aqui, os pedidos é por saúde, veja, né? Pelo menos até agora, todos os pedidos que nós temos aqui é restauração de saúde. Veja como a situação está, né? Mas louvado seja Deus por isso. E somente lembrando aos irmãos, domingo já é o primeiro domingo do mês de agosto, meu Deus. Primeiro domingo de agosto. E como nós estamos retomando a normalidade, louvado seja Deus, os nossos cultos, domingo é dia do culto, né? De ceia do Senhor.
Eu já quero convidar você que é membro da nossa igreja para se preparar. Você tem ainda esses dias ainda para se preparar, para que você possa estar conosco celebrando a ceia do Senhor. Não se preocupe, porque nós estamos aqui com tudo aquilo que nós devemos fazer. Eu estou sem máscara porque estou falando aqui no microfone, mas minha máscara está ali, álcool gel está à disponibilidade nossa, os irmãos que estão aqui estão com máscara. Então não se preocupe, coloque sua máscara e venha adorar o Senhor, não é? Porque às vezes a gente fica temendo demais e a gente começa a criar neuroses, psicoses, né? Temores que por vezes não é bom para nós, sabe? Então, se você pode estar aqui, se você não é do grupo de risco e pode estar aqui na ceia do Senhor, venha, coloque sua máscara e venha para cá, como você vai para qualquer outro lugar, como você vai fazer sua feira, como você vai na farmácia, como você vai na loteria, venha. Aqui nós temos distanciamento, né, por núcleo familiar. O máximo que você vai ter contato aqui é com sua família, aquela que você já tem no seu cotidiano. Então não há por que você achar que aqui vai ter algum perigo. Não vai entrar nessa vibe não, porque às vezes a gente perde a comunhão de estar na presença do Senhor por um temor, né? Mas eu prefiro entender que nós temos que fazer duas coisas, né? Nós temos que agir, fazer tudo que nós temos que fazer, mas também orar e dizer assim: eu vou adorar o Senhor, né? E Deus vai me proteger, eu não vou estar fazendo nada que venha quebrar os protocolos. E se você está fazendo isso, Deus vai abençoar você, tá bom? Então vamos fazer o seguinte: nós vamos preparar uma canção nesse momento agora, né, Lara? Uma canção para preparar o seu coração. Deus tem uma palavra para você nessa noite, e você vai pedir a Deus, enquanto essa canção está sendo ministrada, você vai dizer: Deus, eu quero ouvir a tua voz, fala o meu coração nessa noite, faz com que eu possa receber da tua palavra nessa noite. Peça a Deus enquanto você vai cantar essa canção, tá bom? Então vamos louvar o Senhor, Lara. Amém. E o pastor estava falando, né, sobre nós estamos alegres com nossos irmãos que estão se recuperando, nossos amigos também, né, que passaram por esse vale, né? E tem uma canção que eu gosto muito, que uma parte do refrão dela diz que no vale o poder de Deus, ele é mais revelado a nós, né? Porque nesses momentos de angústia, de tristeza, a gente consegue perceber mais, os nossos olhos ficam mais atentos para o cuidado e o livramento que o Senhor tem nas nossas vidas, né? E por mais difícil que seja o vale que você esteja passando, né, há um lugar onde a nossa alma encontra refrigério, onde nossa alma encontra descanso, onde nós somos abraçados, né, e somos reerguidos. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar de descanso em ti, há um lugar de refrigério em ti, há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde as pessoas não me influenciam. Há um lugar onde eu ouço o teu Espírito. Há um lugar
sonhos não se abortam. Há um lugar onde o temor não me enrijece. Há um lugar que quando se perde é que se ganha. Este lugar é no Senhor. Esse 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 lugar é no Senhor. Onde você encontra descanso. Esse lugar é no Senhor. Onde sua fé é fortalecida. Esse lugar é no Senhor. Onde os medos não te assombram e não te paralisam. Esse lugar é no Senhor. 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 Eu descobri. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Amém, queridos. Que nosso coração possa estar aberto a receber a palavra que o Senhor tem para nós nessa noite. Que os nossos ouvidos possam estar atentos à voz do Senhor. E que nós possamos cada vez mais viver para adorar, engrandecer o nome do Senhor. Amém. Boa noite, graças e paz, amados. Que maravilha a gente estarmos na presença do nosso Deus. E nessa noite já adoramos ao nosso Deus, rendemos graça ao nosso Deus, né, através dos louvores. Mas agora chegou a hora que Deus vai falar aos nossos corações. Então, nesse momento, eu convido o nosso presbítero Robson para que nós possamos orar por ele, para que ele possa ser um canal de bênção nessa noite para os nossos corações. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, queremos te apresentar teu Filho, meu Pai, que nesta noite vai nos elevar, Senhor, ao teu conhecimento da tua palavra, Pai. Meu Deus, meu Pai, cremos que o Senhor já falou ao seu coração, mas nessa noite, Senhor, os nossos corações já estão preparados, Senhor, para receber aquilo que o Espírito Santo já colocou no coração do teu servo, Pai. Nos abençoa, Senhor, nós possamos sair daqui edificados na tua palavra, Senhor. Que verdadeiramente o teu Filho venha a ser um canal de bênçãos para nossas vidas, Pai. Desde já nós te louvamos e te agradecemos para a honra e glória do teu nome. A igreja diz: amém. Tirar a máscara, porque agora eu vou pôr o microfone. Uma boa noite a todos, a paz do Senhor, amém? Nós iremos trazer uma devocional para a nossa edificação nesta quarta-feira, culto de oração. Não vou negar não, estou nervoso, o álcool em gel que eu coloquei ali, ficou nas cordas do baixo ali, né? Mas eu entendo o seguinte, não palavras minhas, Jonathan Zé Eduardo, que quando nós levamos a mensagem do Evangelho dentro dos fundamentos que é necessário, não importa da forma, como e o tempo, o mais importante é que a mensagem do Evangelho ela possa ser expandida. Isso nos conforta, né? E aí a gente traz em nossas mentes aquele jargão, né? Que a palavra de Deus se renova a cada manhã. É um jargão, mas porque é o texto bíblico, né? Mas é porque nós estamos tão acostumados a falar isso, né? Se torna uma frase cotidiana em nossas vidas. E aí ela se torna um efeito com eficiência e com eficácia. Vamos abrir o texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 3. 2 Tessalonicenses, capítulo 3. Essa devocional para nossa edificação nesse culto de oração é muito importante para as nossas vidas. 2
aos Tessalonicenses, capítulo 3. O texto diz o seguinte, Tessalonicenses, capítulo 3, diz assim: finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós, e para que sejamos livres dos homens perversos e homens maus, porque a fé não é de todos. Todavia, o Senhor é fiel, Ele vos confirmará e guardará do maligno. Nós também temos a confiança em vós, no Senhor, de que não só estáis praticando as coisas que vos ordeno, como também continuareis a fazê-las. Ora, o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. Vamos aterrissar um pouco neste ambiente que nós iremos trazer essa meditação. O tema da meditação é um tema muito lindo. Eu pensei até em mudar o tema, porque o texto ele é fantástico. Esse texto, ele por si só, se você pegar esse texto de Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, se você pegar ele, esses 5 versículos, começar a ler, o texto em si, ele já lhe dá todas as respostas necessárias. Não precisava mais de ninguém ter que estar falando alguma coisa aqui. O que eu vou falar aqui vai ser só redundância, porque o texto ele já está me dando tudo que eu preciso. Olha só que coisa fantástica. Por isso que a dificuldade é muito maior, porque o texto já está me dando as respostas. Que danado eu estou fazendo aqui agora? Olha só a dificuldade. Mas aí nós iremos aterrissar. Aí o tema, eu pensei assim, vou mudar o tema, vou colocar o tema mais... Mas eu deixei do jeito que está, e a gente vai entender o porquê. O tema dessa devocional é uma oração cosmológica. Eita, que coisa fantástica! Uma oração cosmológica. E a gente vai entender o porquê dessa palavra tão rabuscada, tão grandiosa nesse devocional. Tessalônica, uma cidade que ela foi fundada entre 4 e 6 anos antes de Cristo. Ela fazia parte de um complô de regiões que a gente, na época, se chamava Macedônia. Macedônia é um lugar de lugares montanhosas, ficava em um certo local alto, que ela tinha uma soberania nas demais cidades. E Tessalônica é uma cidade portuária, hoje da Grécia, e ela tinha uma ênfase muito grande pela movimentação mercantilística da coisa, porque os navios, os barcos, navios não, né? Barcos, grandes embarcações, assim se dizer da época, paravam ali em Tessalônica. Paulo discursou muito, um contexto histórico desses 5 versículos que nós iremos falar aqui, ele está em Atos capítulo 17, se você quiser conhecer um contexto histórico, Atos capítulo 17. Então Paulo, ao chegar em Tessalônica, antes disso ele já tinha mandado Timóteo e Silas para cá quando eu digo eu estou em Tessalônica, ok? Então ele já tinha mandado Timóteo e Silas, porque as pessoas estavam precisando de uma orientação, e Paulo estava enganchado com algumas coisas, e não podia ir até lá. Então vai lá Timóteo, vai lá Silas, resolve isso para mim, por favor. E Paulo vai até lá em Tessalônica depois. Quando chega em Tessalônica, ele se depara com uma igreja que tanto ele escreveu, que tanto ele falou, que tanto ele orientou, mas agora ele se depara de uma forma mais íntima. E ele começa a resolver determinadas situações. Os 2 livros de Tessalonicenses são livros de exortação, são livros de orientação, são livros de puxão de orelhas, vamos assim dizer. No finalzinho ele traz uma ideia escatológica, bem sucinta, por conta de algumas coisas que na época estavam acontecendo. Mas aí eu vou me pegar nesses 5 versículos aqui, que é a despedida de Paulo. Paulo se despedindo, estava indo-se embora, por algumas situações que estavam ocorrendo já em relação a ele. Determinadas situações eram perseguições, estavam querendo perseguir ele, prender ele. Então ele tinha que ir por uma questão de força maior. E ele traz essa mensagem para os nossos corações, nessa data de hoje, nesse ano que nós estamos vivendo, nessa situação que nós estamos vivendo. O que é que isso tem a ver agora, Robson? É o seguinte: para que nós possamos entender o que é oração,
nós temos que ter uma visão racional de tudo que está em volta ao nosso redor. A palavra cosmologia, ela vem, cosmo vem de universo, vem de mundo. Se for do grego, vem do universo. Se for do latim, ele traz a ideia de mundo. A ideia de logia é uma ideia já que está dentro de um patamar de todos os conteúdos de disciplinas acadêmicas, que é estudo, né, ou estudar, depende do tempo que se coloca. Então, a oração, nós temos que ter uma visão de universo que está ao nosso redor. Alguns filósofos orientais já dizem que nós somos uma partícula no meio do universo. Não é mentira, nós somos uma partícula no meio do universo. E nós, por sermos uma partícula no meio do universo, nós fazemos parte desse universo. Então é importante nós entendermos o que está acontecendo. E aí, alguns irmãos nossos nos ajudam num texto como esse, que a gente vai conversar agora. E versículo 1, Paulo traz o seguinte, a ideia do seguinte, primeiro ponto do versículo é a ideia da petição para a glorificação do Evangelho. Irmãos, Paulo estava para ser capturado. Paulo estava para ser, se fosse pego, com certeza, ele estava, no momento, ele estava ferrado, ele estava para ser capturado nessa situação. E ele tinha que ir embora o mais rápido possível. Ele estava colocando a vida dele em risco, a vida de Timóteo e a vida de Silas, era ele mais 2. E a vida da igreja, dos cristãos que estavam ali em Tessalônica. Porque os judeus, se você ler Atos, os judeus estavam atrapalhando a situação, né? Estavam fazendo complô contra o trabalho do evangelho, o trabalho missionário de Paulo. E Paulo, quando se despede, ele diz: irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificado. Seja glorificada. Paulo, a primeira petição dele foi dizer que nós temos que orar para que o evangelho, porque Calvino, dentro desse contexto, ele traz uma ideia fantástica. Primeiro ele diz: a casa do Senhor é a casa de fortificação. A casa do Senhor é a casa do renovo. O tabernáculo do Deus Altíssimo, a nossa peregrinação, traz a esperança, a energia, traz essa ideia de força, de coragem, de ânimo. É este lugar que nós estamos nesta noite aqui sentados. Você está na sua casa por um motivo maior, está ouvindo essa mensagem, mas temos que entender que isso só acontece porque alguém trouxe a ideia de propagar o evangelho. Alguém foi desbradando, fazendo os caminhos para trazer o evangelho, para que nós hoje pudéssemos estar aqui, porque ouvimos a mensagem do evangelho de alguma forma. E por isso que nós estamos aqui nesta noite. O primeiro ponto que Calvin disse que é que Paulo, ele coloca em segundo plano o egocentrismo. Em segundo plano o eu. Quando Paulo diz, orais para que o evangelho possa se propagar, automaticamente Paulo não está pensando mais nele, porque o que ele tinha que fazer, ele já fez. O que tinha de acontecer, já aconteceu. Agora, está pensando nos demais que vão ficar. E nós, como cristãos, que dobramos os nossos joelhos, que fazemos as nossas petições, nós esquecemos detalhes como esse, de dizer: Senhor, que o evangelho da cruz possa se manifestar. Nós somos seres humanos que pedimos pelas nossas necessidades, esquecemos que o Deus que supre as necessidades é o Deus que se encontra no tabernáculo do Deus do Santo dos Santos. O Deus que supre as nossas necessidades é o Deus que sempre está se encurvando para ouvir as nossas orações. É o Deus das peregrinações. Falando em peregrinação, a gente se remete aos tempos passados, né? Hoje, tem como mais peregrinar? Tem? Através das lives, você não precisa mais peregrinar para o altar do Senhor. Mas eu vou dizer a você, Paulo disse que a gente tem que congregar. Nós estamos vivendo um período atípico, mas quando isso passar, nós temos que congregar, porque a peregrinação é um momento de intimidade do homem para com Deus. Ele vai trilhando o caminho do tabernáculo do Senhor. Então veja só,
pedir para o evangelho se propagar. Isso significa que Paulo compreende o evangelho, a doutrina da cruz de Cristo. Isso é muito importante. Como é que eu faço a minha oração e não compreendo a doutrina da cruz? Como é que eu consigo orar? E muitas vezes nós fazemos pedido a Deus, como se estivesse fazendo pedidos numa mercearia, a um político, ou a qualquer outra pessoa, uma ajuda, uma esmolinha, pelo amor de Deus. E não tem, porque o nosso clamor para com Deus não é um pedido qualquer, de qualquer forma, de qualquer jeito, senão Cristo tinha dito, olha, pedis mal porque vocês não sabem orar. Olha, e o certo de orar é assim, ó, Pai nosso que estás nos céus, é a oração padrão. Ele glorifica o Deus Altíssimo, seja feita a tua vontade, ele coloca Deus sempre acima de tudo. Então nós temos que entender que para a nossa oração, ela tem que ter conteúdo. Nossa oração tem que ter conteúdo para que possamos saber falar com Deus e saber quais são as nossas necessidades de verdade. Muitas vezes nós estamos com a gripe espiritual e estamos morrendo. E aí, como é que fica? Qual é o problema? Né? Qual é o problema? E outras pessoas estão com a corda no pescoço. Eu vejo pessoas com a corda no pescoço e sorrindo. Eu digo, meu Jesus, se eu tivesse no lugar daquela pessoa, eu já tinha me matado. Ou seja, conteúdo é importante para que nós venhamos a saber orar. A nossa oração é muito valiosa, porque é uma conversação para com o Pai. Mas para conversar com o Pai, nós temos que ter conteúdo, e Paulo mostra essa realidade. Sabe por quê? Porque ele termina dizendo, como também está acontecendo entre vós. O que é que estava acontecendo entre o povo? Comunhão. O que é que estava acontecendo entre o povo? Amor pelo Evangelho. O que é que estava acontecendo entre o povo? Estava se debruçando na mensagem do Evangelho, porque quando ele saiu de Tessalônica, ele foi para onde? Para Bereia. Ele foi para a igreja em Bereia. E eles remete ao povo em Bereia e dizer, olha, temos que ser assim, igual esse povo, que se debruça, que se esmiuça, que se detalha dentro das Escrituras. Então, o povo, o que estava acontecendo era isso. Mesmo Paulo exortando, mesmo Paulo puxando a orelha, mas isso é necessário. Isso é necessário para nossas vidas. E esse é um ponto em que nós podemos entender dentro de uma visão do universo sobre a oração. Uma oração, ela tem que ter essa visão do universo. E qual é? É a visão da cruz de Cristo. Nós temos que ter conteúdo para saber orar. Não podemos falar de qualquer jeito. Tem pessoas que estão desesperadas, porque seus pedidos talvez não estão acontecendo do jeito que ele queria. Ou talvez as suas orações não estão demorando demais, sei lá, mensagens como essa que a resposta de Deus pode ser sim, não, talvez não agrade, está agradando muita gente, e as pessoas estão desesperadas. E qual é o efeito do desespero das pessoas? Josemar Bessa agora, o efeito do desespero das pessoas é saírem de igrejas para igreja até encontrar uma doutrina que possa satisfazê-las, não vir mais para a igreja e ficar em casa e dizer que Deus escuta e não precisa mais de igreja. Os desigrejados, são os efeitos. Josemar Bessa coloca isso nos seus conteúdos de estudos. Então, esse é um fator que nós temos que nos atentar, muito importante. Versículo 2, é importante entendermos que a fé não é de todos. Olha o versículo 2, a fé não é de todos. O versículo 2, parte é, sejamos livres dos homens maus e perversos. Olha, o que estava acontecendo? Maus e perversos ali, dentro de um escrito mais arcaico, que a gente costuma sempre dizer, os originais, que vêm ali gregos, mais esmiuçado, e uma orientação de José Ferreira de Almeida, José de Almeida Ferreira, alguma coisa assim, né, que é o tradutor da Bíblia, ele traz a ideia que era questão de falsas doutrinas. Esses homens maus e perversos, era a ideia das falsas doutrinas. Eles estavam contagiando a empolgação, o ânimo das pessoas ali em Tessalônicas. E esses homens perversos, além de serem pessoas que estavam querendo destruir a vida, também estavam destruindo a mente, a alma, a fé que estava imputada em seus corações. Tentando destruir, porque quando Deus imputa a fé, homem nenhum destrói. Mas estava tentando trazer o desânimo,
aquelas pessoas com falácias, com palavras vãs, com doutrinas cegas, com o gnosticismo muito forte na época, né? E aí Paulo traz essa ideia que nós temos que nos afastar, nós temos que ser homens livres dos homens maus e perversos. John Wycliffe, e alguns chamam Whitefield, mas é Wycliffe, ele traz esse ponto, dizendo que como a fé é dom de Deus, ela está imputada em meu coração, automaticamente a fé não é de todos. Mas é importante que a nutrição, o fortalecimento dessa fé, ela tem que ser fundamentada na palavra do Senhor e no dobrar dos seus joelhos. Olha só, o que eu achei legal, num dos artigos dos puritanos, de Whitefield, porque ele coloca na palavra do Senhor e na oração ao dobrar os seus joelhos. Então, primeiro eu tenho que ter conteúdo, a palavra do Senhor, depois eu venho a oração. O que é que Paulo fala no versículo 2? Sejamos livres dos homens maus, homens perversos, porque a fé não é de todos. A fé não é de todos, é nossa. Nós temos que nutrir, nós temos que encher-se desse conteúdo importante para nos sustentar, para ser pessoas fortes, para ser pessoas arraigadas, para ser pessoas firmes, fundamentadas. Um homem fundamentado no Evangelho, um homem fundamentado na cruz de Cristo, ele tem autossuficiência para se sustentar diante das diversidades. Ele tem autossuficiência, quando eu digo essa autossuficiência, dentro de um patamar humano, porque a fé vem de Deus. Efésios 2, capítulo 8. Então, o homem tem esse ânimo, a água pode dar no pescoço, as dificuldades podem vir além do que nós podemos suportar, que é o texto de Coríntios 13, depois a gente vai falar sobre isso, mas o homem, ele está ali firme, ele está ali forte, ele está ali cheio, ele está alegre, ele está abundante, ele está peregrinando no altar do Senhor, ele não está desistindo, ele não está enfraquecendo, ele está, se escondendo, não querendo ver ninguém, ele está firme, forte, porque ele sabe que o lugar dele não é em outro canto, senão no altar, no tabernáculo do Deus Altíssimo. Por isso que nas peregrinações, quando nós falamos em peregrinações, o que é que acontece? Uma questão histórica, dentro do ritual igreja romana, existem as procissões. Essas procissões, dentro do contexto hebreu, isso aconteceu demais, né? No Evangelho, há quantos anos atrás aí, eu, criança, no meio, junto com um bocado de gente aí, a gente fazia peregrinações de 3 quilômetros para pregar, cantar nos sítios por aí, com Samuel, com Saulo, um bocado de gente aí. O pastor e a missionária, quantas vezes morava ali no Bodocongó e peregrinava lá para o Santo Antônio, né? Santo Antônio, olha, né? Zé Pinheiro. Então nós fazemos a peregrinação, as irmãs ali, Elcineide, sua mãe, faz sua peregrinação, porque é uma peregrinação, viu? Né? Rosélia faz uma peregrinação, Ricardo que está ali, né? Baixa Verde, meu irmão, isso é uma peregrinação, meu irmão, porque você entende que aqui é o lugar de enchermos de conteúdo o nosso espírito, a nossa alma, e não são as palavras minhas. E o que Fide traz esse pensamento importantíssimo dentro dos seus artigos, os puritanos. Versículo 3 é fantástico, porque o versículo 3 diz: todavia o Senhor é fiel, Ele confirma isso, Ele nos confirmará e nos guardará do maligno. Olha, essa percepção da visão. Então, se nós tivermos uma cosmovisão, cosmologia da oração através do Evangelho, uma cosmologia da oração através de entendimento da nossa fé, do nosso tratamento da fé, agora essa visão, essa percepção, essa cosmologia de Deus em nossas vidas, nós temos essa percepção. Quando nós oramos, sempre nós dizemos que o Senhor nos dá discernimento. Essa palavra é bem comum no nosso vocabulário, nos dá discernimento. O que é um discernimento, né? Dentro de um arcabouço latino, discernimento é esperteza, é estar atento, é estar orientado, é estar, esperto, ter jogo de cintura nas coisas. Aqui não é para mim, não, nada me faz me tirar daqui. Então não é os homens maus que vai me tirar do caminho, né? Não é os homens maus, são os homens perversos que vai tirar do caminho. Então, dentro deste processo,
Dentro deste processo, eu trago essa visão para me fortalecer cada vez mais. E aí eu vou compreender que Deus confirmará. Ele vem confirmando, Ele vai confirmar, igual nos guardar e nos guardará a todo instante. Agora, como é que eu vou compreender que o Deus que é fiel, porque todavia o Senhor é fiel, como é que eu vou entender que todavia esse Deus que é fiel, eu vou conseguir entender que Ele confirma, que Ele me guarda? Eu só vou conseguir entender quando Ele confirma que Ele me guarda, quando eu entender essa cosmologia da oração, a percepção, o discernimento, a visão. Eu tenho que ter visão de águia, como disse Isaías 40, ou é 41, vocês podem me corrigir depois aí. Eu tenho que ter essa visão, sabe, olhar por cima, ver a situação. Eu não sou qualquer um aí não, eu não sou morto, eu não sou na escuridão. Eu sou vivo, Cristo me vivificou, eu sou da luz, eu estou vendo a clareza, eu estou vendo tudo, né? Eu não posso mais tropeçar, eu não posso mais estar batendo nas paredes, eu não posso mais tentar achar caminhos. Eu estou na claridade, eu estou na luz do Evangelho de Cristo. Então, automaticamente, eu entendo que com o conteúdo, a minha oração vai me trazer uma visão cosmológica das coisas que estão ao meu redor e também vai entender que Deus está sempre comigo. É muito bom entender que Deus está sempre comigo. Como é que eu entendo que Deus está sempre comigo? Né? Quando eu tenho o conteúdo das minhas orações e a minha oração cosmológica dentro dessa visão com Deus. E aí eu entendo que Deus está comigo. Porque é triste quando a gente vê pessoas do Evangelho perdidas. Como é que a pessoa se perde no claro, hein? Me diz, é uma coisa, né? A gente se perde no escuro, né? Mas no claro não tem como se perder. E as pessoas estão perdidas no claro, uma coisa meio até redundante essa minha conversa aqui, né? Mas é porque as pessoas, elas estão perdendo a ideia, o foco de entender que Deus está confirmando, Deus está guardando, Deus confirmará, Deus guardará, porque Deus é fiel. Essa palavra fiel é importante. Até uma palavrazinha dessa, você quando vai pesquisar esses conteúdos mais antigos, né, mais arcaicos, você vê que a palavra fiel mesmo, pelo grego, a palavra fiel é assim, ó. Deixa eu ver assim, como é que do grego é assim, ó. Se eu tiver num abismo, um buraco bem gigante, e eu cair, e o pastor me segurar pela mão, eu confio que o pastor não vai me soltar. Você tem essa confiança, mesmo sabendo que ele pode cair junto comigo, mas essa fé aqui é assim, ó. Eu estou com o pastor está me segurando pelo braço só. Aí eu digo, eu estou tranquilo, agora eu estou tranquilo. Eu nem subi ainda, sabe, pastor? Eu nem subi, o pastor nem me puxou ainda. Mas, nem me puxou, mas agora eu estou tranquilo, que agora me seguraram agora eu não quero mais não. Essa é o tipo de confiança, essa fidelidade aqui, essa fé, né, vem do grego. Quando eu falo grego, é essa questão dos arcabouços mais antigos pelas transcrições. Versículo 4 é uma coisa muito complicada, porque trata da ordenância do Senhor Jesus Cristo. Versículo 4 diz que nós temos que fazer e continuar fazendo, ou fazeis e continuareis fazendo, né? Então veja só, é interessante, porque o que é que eu estou fazendo, o que é que eu estou continuando a fazer? Me diz, agora é uma coisa que me deixa até com vergonha da situação, porque Paulo vai e diz assim, nós também temos confiança em vós, no Senhor, ele dizendo, né, que eles têm confiança em vós, no Senhor, de que não só estáis praticando as coisas que eu vos ordeno, como também continuareis a fazê-las. Ou seja, Paulo está dizendo assim, que eu confio no que eu estou dizendo a vocês, que vocês têm que fazer, como vocês vão continuar a fazer isso aí. E fazer o quê? O que é para fazer aqui? Olha, qual é o nosso contexto aqui? Primeiro ponto, é a oração. Paulo confia que essas pessoas estão orando para o Evangelho se propagar. Paulo confia que essas pessoas estão orando que o Evangelho possa se propagar. Paulo confia que essas pessoas entenderam que tem que se livrar de coisas complicadas, homens maus, pessoas que tiram a sua fé, pessoas que desviam o seu foco. Paulo entende que essas pessoas estão fazendo isso. Paulo entende que eles compreendem que Deus confirmará e guardará eles do maligno. Paulo entende que eles entendem que Deus é fiel. E Paulo mostra essa realidade aqui.
E aí, João Calvino, ele traz a questão do Coríntios, né? 1 Coríntios 13, que diz: Deus é fiel para não permitir que sejais tentado acima do que podeis suportar. E Calvino diz que nós temos que ter muito cuidado quando falamos esse texto. Deus é fiel para que não permitisse o que nós devemos suportar, e Deus não dá uma luta acima do que nós podemos suportar, e nós trazemos isso aí como algo, qualquer gripe, mas Deus não vai deixar nada acontecer comigo, porque Ele sabe que não pode dar nada acima do que eu poderia suportar. E aí Calvino traz que isso é muito perigoso, porque isso é um texto que mostra o nível de conteúdo que você tem. Aí quando eu falei gripe espiritual, porque é isso, você tem uma gripe espiritual e está pedindo para Deus parar. Aí Pedro diz lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7, que nós somos testados, nós somos, passamos pelo deserto, passar pelo deserto, pelo amor de Deus, eu nunca passei não, mas eu vejo uns programas na Discovery dos caras atravessando o deserto de sobrevivência, não é fácil. Quando você pega o texto de Êxodo e vai ver a peregrinação do povo no deserto, não é fácil. E passar pelo deserto é um teste fora do comum, não é para todo mundo. E aí, Pedro mostra isso, passar pelo deserto, nós temos que passar, nós temos que ser testados, nós temos que ser, experimentados, para que possamos ganhar essa virtude, essa fortificação da alma, do espírito, da mente. E aí, Calvino diz, é um nível de conhecimento que nós temos, é isso aí, através de um texto tão simples que Paulo fala. Nós temos que ter, porque quando você vai em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, aí você vai para 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 4, Paulo passando por açoites e sorrindo, Paulo passando por fome e rindo, Paulo passando por isso e isso, Paulo passando por isso e isso, Paulo passando por isso e isso, e aí quando chega em Coríntios 10, 13, diz, olha, que não venha tentação nenhuma, que é assim que nós não podemos suportar. Aí nós, por falta de conteúdo, nós estamos falando o mesmo texto, e isso é muito perigoso. Nós temos que nos pegar no conteúdo da palavra de Deus. E esse versículo 4 é ordenança. Sabe por quê? Porque é o texto, e aí A.W. Pink traz nesse versículo, dizendo que ele nos ensina a exercitar o desprezo pelo mundo. Olha só que coisa massa, né? Esse versículo 4 de Tessalonicenses, ele nos ensina a desprezar o mundo, desprezo, se você for no próprio Aurélio, né? O próprio dicionário Aurélio, desprezo é uma coisa muito ruim. Você desprezar é uma coisa que você está abandonando mesmo, eu não quero mais. Quando você despreza o ser humano, eu estou te desprezando, você está dizendo assim, eu quero que você morra, né? É mais ou menos isso. Então, ele pede que a gente tem que mandar o mundo morra, eu quero desprezo de você, mundo. E o Wickfield diz, mortificar a carne. Olha, se eu tenho que desprezar o mundo, eu tenho que mortificar a carne. Eu tenho que me martirizar através dos escritos, não da época da Idade Média, tá certo? É do sistema de se debruçar na mensagem do Evangelho, se debruçar no joelho no chão, com conteúdo, né? E o outro é resignação, essa palavra é muito bonita, e aí do latim ela vem de submissão. Então, essa submissão a quê? A cruz. John Stott, submissão à cruz de Cristo, né? John Stott traz muito bem isso aí, e dentro desse procedimento, Calvino mostra que nós temos que uma ordenança, é ser submisso ao Evangelho, é ser submisso à cruz, é ser submisso aos mandamentos do Senhor. E aí, eu faço a minha oração, Lutero, Pai nosso, que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Meu irmão, a imensidão, Lutero, a imensidão do reino de Deus é tão gigante, é tão imensa, é tão complexa, que eu não sei se consigo suportar tudo isso, e abrir a minha boca, que teu reino possa vir a quem? A mim, né? A mim. Então, como é que fica a minha oração? Como é que ficam as minhas petições? Né? Só uma reflexão nossa, para que podemos meditar desse patamar, dessa devocional tão bonita, né? Versículo 5, traz, sabe o quê? Um conteúdo que eu pensei até de ficar somente com esse tópico. A devocional ficaria só isso aqui. Nos traz a perseverança que Cristo nos dá. A perseverança que vem de Cristo Jesus. Versículo 5 diz: ora, o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. A constância de Cristo, né?
Dentro dessa constância de Cristo, o Herbert Campos tem uns estudos muito bons de Herbert Campos em PDF, monegismo.com, sobre cosmologia cristã, né? E é muito PDF, vale a pena ler, não tem agonia não leia como gibi não, leia para degustar mesmo. E a cosmologia cristã traz alguns pontos importantes. Primeiro, traz a cosmologia do Evangelho, no versículo 1. Traz a cosmologia do tratamento da fé, no versículo 2. Traz a cosmologia cosmologia perceptiva, no versículo 3. E traz a cosmologia da cruz de Cristo, no versículo 4. Eu entendendo esses 4 pontos que eu citei agora em cada versículo, aí eu vou entender que eu sempre vou ter a constância de Cristo. Olha, essa constância de Cristo, ela só pode acontecer em nossas vidas, ela só se torna em nossas vidas eficaz, eficiente, com compromisso, essa constância de Cristo em minha vida, quando eu consigo entender esses 4 pontos. Porque no Evangelho, constância não combina, não faz parte do corpo cristão. A inconstância não faz parte do corpo cristão. A inconstância não faz parte do andamento, das diretrizes, do caminhar do servo de Deus, aquele que tem o entendimento sobre uma oração com conteúdo. Poderia ser o tema, uma oração com conteúdo. Mas quando eu digo isso, fica resumido somente teologicamente. E cosmologia me diz que eu sou uma partícula neste universo. E eu faço parte disto, porque o Deus grandioso que criou os céus e a terra ali em Gênesis capítulo 1, dentro daquela pandemia, ali é interessante porque caos no hebraico é pandemia também. Então dentro dessa pandemia, dessa loucura que acontece no universo, Deus trouxe a ordem. Olha só, Deus trouxe a ordem na minha vida, Deus trouxe a ordem na vida de cada um que está aqui, do que você está em casa. Não vamos esquecer as nossas peregrinações, não deixe as lives tirar nossas peregrinações, porque é bom, né? É bom peregrinar. O que é que os homens faziam nas peregrinações? Cantavam, liam e oravam. As peregrinações era essa, falava com Deus, né? Então, vamos fazer isso. Então, dentro desse momento, essa é a constância, ela fica firme, forte e fortificada, fundamentada o Evangelho. Nós fundamentados no Evangelho, cristãos fundamentados no Evangelho, sempre terá uma oração coesa, sempre terá uma oração firme, sempre terá uma oração racional. E aí eu posso, depois de tudo isso, eu posso usar Paulo, capítulo 12, versículo 1, né? Que nós possamos ser Paulo, Romanos 12, capítulo 1, esqueci até o texto agora, 12, capítulo 1, deixa eu ver, se alguém tiver ideia, qual pode me dizer? 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, que é o vosso culto racional. Então, e aí eu encerro com esse pequeno texto, essa devocional para os nossos corações. Vamos manter essa oração, mas com conteúdo. Amém? Passa a mensagem para o reverendo. Amém, irmãos? A cosmologia da oração. O negócio é profundo, viu, meu diácono César? Louvado seja Deus, meu presbítero Robson, que Deus abençoe sua vida. E veja que coisa interessante, irmão. Olha só, Ju. Nós não combinamos nada, pelo contrário, né? O único passeio que a gente tinha era que o presbítero Robson estaria trazendo a ministração para nós hoje. Mas nós já havíamos preparado, estamos fazendo aqui um rodízio na quarta-feira no púlpito, e nós já temos preparado que na próxima quarta-feira, né, de hoje a 8 dias, nós estaremos falando sobre a construção da oração, temos como base o Pai Nosso. Iremos fazer 2 sermões baseados nessa oração que o presbítero Robson citou ainda há pouco. E a oração do Pai Nosso, ela, na verdade, na construção dela, ela se divide em 2 petições, né? Uma totalmente voltada para Deus e uma totalmente voltada para o homem. Então, Robson, dentro dessa visão ou dessa cosmovisão cristã a respeito da oração, e também nós estaremos nas próximas quartas-feiras, nas 2 próximas quartas seguidas, entendendo tudo isso que Robson falou nesse contexto de oração. Porque, na verdade, irmãos, a oração foi isso que nós ouvimos hoje. Ela leva o homem a fazer essa peregrinação
espiritual. Nós somos uma igreja peregrina ainda. E Robson, quando fala na peregrinação, fala da alegria que realmente nós temos quando chegamos nesse lugar. Como hoje. Vocês são guerreiros, irmãos. Vocês que estão aqui hoje são guerreiros. Porque o dia hoje estava, convidativo para ficar em casa. Mas a peregrinação é esse desejo que nasce no coração antes que a gente dê o primeiro passo. Esse desejo que nos motiva a dizer assim: não, eu vou para a casa do Senhor. Se eu tenho oportunidade, se eu posso, eu vou, buscar a Deus. Então que Deus abençoe a vida de vocês que estão aqui nessa noite. Abençoe a vida do nosso presbítero Robson. Palavra abençoada, meu presbítero. E aí sim, vamos peregrinar dentro desse caminho das orações, colocando diante do Senhor as nossas vidas. Porque de fato a oração ela não pode ser nunca a segunda opção, Sempre é a primeira opção. Não existe segunda opção. Porque, deixa-me dizer uma coisa para você. Sabe por que não existe segunda opção? Porque aquilo que a oração não resolve, ninguém resolve. Então ela tem que ser a primeira opção sempre. E é porque ela é a primeira opção sempre que nessa noite nós vamos apresentar a vida de alguns irmãos que estão pedindo oração por suas famílias, especialmente por sua saúde, tá bom? Então, por exemplo, a nossa irmã Neide, Neide está online, foi uma das primeiras a chegar. E pastor, estou aqui assistindo. Amém, Neide, vamos estar orando por você. Vamos orar para a nossa irmã, Ela está aguardando resultado de um exame, já chegou, já confirmou. Então já está, ela confirmou positivo para o Covid. Aí, como eu disse, ela tem um diagnóstico lá do médico e já está com o diagnóstico dela em Isaías 41:10, Então, Neide está crendo assim como também nós cremos. Vamos orar pela nossa irmã Letícia, que também está aguardando a confirmação, mas já conversamos com ela, ela está certa de o que ela vai trazer lá no bolso, nada mais é do que um diagnóstico do médico. A gente não sabe ainda, mas vamos orar pela nossa irmã Letícia. E também orar pelo pastor Abel. Nalva, está aqui, Nalva? A nossa irmã ali de Nalva, Custódio está aqui. O seu pastor, nosso amado irmão Abel, está também enfermo com a Covid. Vamos orar por ele, pedir a bênção de Deus sobre a vida desse reverendo pastor Abel. E também por Naldo. Naldo sofreu um acidente, de moto. Eu não sei se foi, não lembro, Naldo, me perdoe, se foi moto ou foi de bicicleta. Depois você deixa aí só para a gente confirmar. Mas ele ainda está se recuperando de algumas fraturas que ele sofreu. Então vamos estar orando pela vida de Naldo. Irmãos, Maria Queiroz, eu falei domingo, se não me engano, a respeito, Ela estava internada, tudo. Ela tem uma enfermidade, esquistossomose, aquela que é do caramujo, isso. E há algum tempo ela vem sofrendo com essa enfermidade, colocou um dreno, e dreno era para tirar, se não me engano, 90 dias no máximo. Não, 30 dias, ela passou quase 6 meses com esse bicho lá, e por da infecção, e aquela confusão toda, entrou essa Covid, e agora toda essa questão de coronavírus, e ela ficou impossibilitada, e ela estava sentindo muitas dores, e levaram ela, como isso, foi internada. Só que o médico pediu uma série de bateria de exame, porque ele estava desconfiado que além dessa enfermidade que ela já tinha, poderia ter outra coisa. E foi diagnosticado, Robson, meio mundo de pedra no rins dela, Muita pedra nos rins. Eu acho que já devido à dificuldade que ela tem, Então, irmãos, vamos orar para a nossa irmã Maria. Foi feito os exames, voltou para casa, porque não tem espaço para fazer a cirurgia agora, e há uma promessa que ela faça a cirurgia ainda no mês de agosto, Então vamos estar orando, porque isso causa não somente a questão da dor física, mas seu Queiroz, que eles são muito unidos, e tem um casal ali, é uma bênção, Ele sofre muito, e fica triste, estava querendo entrar em depressão, e a gente, não, seu Queiroz, não é por aí, vamos orar. Então vamos orar, lembre de orar pela nossa irmã Maria Queiroz, está lá no Rio de Janeiro, e orar pela nossa irmã Elisete, Cezinha? Elisete, estamos sempre visitando a nossa irmã Elisete, e como eu digo com os irmãos, todas as vezes que eu vou lá, a gente tem momentos maravilhosos com aquela irmã, Essa semana vamos marcar novamente, Sandro, o dia de estarmos lá, visitando a nossa irmã Elisete. Vamos orar pela irmã Elisete, e vamos continuar orando por aquela criança, Arthur. Lembra que eu falei para vocês, tem mais de 3 meses, está na UTI, acho que vai entrar para o 4º mês já, e ele fez aquele procedimento, e assim, ele continua na UTI, e o grupo continua se reunindo, inclusive amanhã é quinta, amanhã estaremos ministrando naquele grupo ao meio-dia. Então, continuamos crendo, e a oração tem sustentado esses meses toda a vida do nosso irmão Arthur. Então continue orando, lembra dessa criança, Arthur,
E também vamos orar nessa noite por uma família. Vamos orar pela vida da nossa irmã Isabel, né, de Orlando e Licinha. E vamos orar por Orlando. Orlando também está passando um momento difícil. Já falei para os irmãos, ele está fazendo hemodiálise e tem uma série de baterias de exames que ele está fazendo também para uma questão cardíaca. Ele já foi cirurgiado, os irmãos sabem, ele é safenado, né? E tem uma série de coisas para se resolver. E vamos orar por Isabel, que está de plantão, né, agora na UPA, e aproveitar, orando por Isabel, orar por todos aqueles que são da área de saúde. Pedir a Deus que abençoe os nossos irmãos médicos. Cada dia a gente vê pessoas, médicos, enfermeiros, radiologistas, né, todos sendo infectados por essa Covid. Vamos orar pelos irmãos que estão lá, tá certo? E também orar por Jimmy. Jimmy é a sobrinha de Jaque, né? Jaqueline da nossa igreja, que também está recebendo aí esses dias esses resultados desses exames, está fazendo os exames. E a gente vai orar pedindo a Deus para que Deus guarde o coração de Jimmy, da sua família, tá bom? E o nosso irmão Petrúcio Rodrigues, ele pediu oração por ele, pela esposa e pelo seu filho, pelas famílias, tá bom? Então nós vamos estar orando também por eles. Então, como nós sempre fazemos, vamos dividir aqui, nós temos um número suficiente de pessoas para a gente fazer oração. Pois não? Jane, da irmã Beatriz. Bom, Jane, chegou aqui, ó, ainda bem que já está ali. Se tiver mais algum, então dá até uma olhadinha, que eu já deixei aqui de lado, não, né? Eu deixei aqui já o celular, não sei se tem, o meu está aqui. Então, nossa irmã Jane. Então, vamos orar pela família de Jane, da irmã Beatriz. Alguém aqui na nossa nave tem algum pedido de oração que quiser, essa é a hora de fazer, né? Quiser fazer seu pedido de oração, basta levantar sua mão e fazer seu pedido, nós vamos estar orando. Alguém daqui? Ok? Orando pela família de Neide e de Marisa. Estão aqui as duas, né, Marisa? Para que Deus abençoe, louvado seja Deus, abençoe a vida de Marisa, a vida de Neide, esse novo momento na vida da nossa irmã, esse novo momento que ela está começando, né, uma etapa nova da sua vida. Já já os irmãos vão saber que nas redes sociais vai estar aí, né, Neide? Não vou deixar quieto, né, Neide? Depois a gente vê. Mais alguém? Não? Então vamos fazer o seguinte, vamos orar. Veja, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pedidos de oração. Acho que daqui dá para a gente fazer isso aqui tranquilo. Acho que dá até para a gente dividir por casal assim, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos começar pelo esse casal abençoado aqui do meu presbítero Juarez e Raquel. Raquel e Juarez, orem pela nossa irmã Neide, né? Para que Deus abençoe a vida da nossa irmã Neide. Sandra, tu ora pela vida de Letícia, para que Deus abençoe a vida de Letícia. O pastor Abel e Naldo, o Robson, queria que tu orasse pelo pastor Abel, ele é pastor da nossa irmã Lindinalva, e Naldo também, para que Deus abençoe. Nós temos aqui a nossa irmã Maria Queiroz, Cezinha. Queria pedir que você orasse pela vida da nossa irmã Maria Queiroz. E Lara, ora pela vida de Elisete, para Deus abençoar a vida dela. Aí eu vou pedir, Rosélia, para você apresentar ao Senhor a vida de Orlando e de Isabel. Apresente a Deus essa família, né? Aí aqui Neide e Marisa vão estar orando pela vida de Jimmy, que é a sobrinha da nossa irmã Jaqueline. Ore por ela, tá certo? Peça a Deus que faça isso, viu? E o nosso irmão Ricardo, você vai pedir a Deus pela família de Petrúcio Rodrigues, pela família dele. E também aproveite e coloque a família da nossa irmã Jane. Petrúcio e Jane, são as duas famílias que estão pedindo oração nessa noite. E nós vamos orar aqui pela vida de Artuzinho, tá certo? E apresentar toda a área médica, todos aqueles que estão em plantão nesse momento aqui, que estão em combate a essa pandemia. Vamos fazer nosso momento de oração. Fique à vontade, como sempre os irmãos sabem, a maneira que você vai orar não vai fazer diferença, mas fique à vontade. Senhor Deus, hoje nós somos levados a entender, meu Pai, a importância da oração em nossa vida. Obrigado, Senhor, porque o Senhor deixou essa arma tão poderosa, capaz de vencer todos os nossos inimigos. A oração, ela é o suor da alma. Sim, Deus, ela é aquilo que nós buscamos em primeiro lugar, porque não existe nenhum outro plano. Porque, como foi dito, o que a oração não resolve, nada pode resolver. E é a oração, Senhor, que é capaz, juntamente com a fé, de fazer coisas impossíveis acontecerem. E nessa noite,
Os nossos irmãos estão com seus joelhos dobrados, estão apresentando ao Senhor os nomes que foram entregues, aqueles que pediram oração até esse momento. Sim, Deus, eles estão colocando diante do Senhor porque eles creem que o Senhor está ouvindo a nossa oração, creem que o Senhor tem poder para resolver todos os pedidos aqui apresentados. Deus, não há como, ó Deus, deixarmos de crer nesse Deus Todo-Poderoso. E então estão sendo apresentados nomes, situações que o Senhor de fato já até conhecem. Mas o nosso desejo é esse, porque nós não temos o intuito com a oração de mudar ao Senhor, mas queremos apresentar aquilo que de fato nós sabemos que é capaz, ó Deus, de, por meio da Tua graça, mudar a vida destes que nós estamos apresentando e a nossa própria vida. E por isso eu entrego em Tuas mãos, ó Pai, neste momento, a vida de Arthur. Deus, continua cuidando de Arthurzinho. Deus, os meses estão passando, mas Deus, a cada dia que passa, nós podemos ver, ó Deus, o Teu propósito na vida daquela criança. Meu Deus, como Tu és lindo, como Tu és maravilhoso, como o Senhor tem sustentado aquela casa, aquela família, como o Senhor tem guardado o Arthur. Diversas vezes, ó Deus, ele teve que estar, ó Pai, nas UTIs, mas o Senhor esteve sempre com ele, como está agora, passando, ó Deus, o procedimento cirúrgico. Uma criança tão pequena, mas o Senhor cuidou dela e está cuidando até agora. Então eu entrego em Tuas mãos, juntamente com Arthur, meu Pai, eu entrego todos aqueles que estão agora na área da saúde, aqueles que estão de plantão, nossos irmãos, amigos, aqueles que estão nesse momento, meu Pai, diante do Senhor, colocando, ó Deus, em oração a vida de pacientes, como nós temos ouvido relatos de enfermeiras, de médicos, que além de prescreverem a medicação, de estarem cuidando, ó Deus, por meio, ó Pai, de administração de medicamentos, estão fazendo ainda mais, estão orando pelos seus pacientes, estão clamando ao Senhor pela vida daqueles que estão em Suas mãos, como médicos, como enfermeiros. E eu entrego em Tuas mãos esses homens e mulheres guerreiras que estão à frente, papai, no combate a essa Covid. Ó Deus, eu entrego em Tuas mãos, ó Deus, a vida da nossa irmã Marisa, entrego a vida da nossa irmã Neide, e que o Senhor guarde essa família, cuide, porque o Senhor tem feito maravilhas no meio dessa família, e a Tua mão tem guardado, tem protegido eles. A verdade, Deus, é que eu posso ver o Teu agir no cotidiano da vida da Tua filha. Então tome ela em Tuas mãos, guarda a Tua filha, livrando ela de todo o mal, Deus. E assim, Deus, nós entregamos nessa noite as nossas orações, sabedor de que, ó Deus, ao sairmos daqui, teremos certeza absoluta que o Senhor ouviu cada oração feita, e que no Teu tempo, na Tua hora, estaremos aqui, Senhor, também mostrando os testemunhos, os relatos que o Senhor, ó Deus, de fato vai permitir que aconteça na vida desses que estão crendo no Senhor. Temos certeza que assim como fizesse com Gietson, assim como o Senhor fez, ó Deus, com Cinha, com Alberes, assim como o Senhor fez com tantos amigos e amigas, ó Deus, que foram curados do Covid, o Senhor vai fazer com aqueles que agora estão sendo apresentados ao Senhor. Eu entrego em Tuas mãos todos os nossos amigos, quer seja aqueles que estão suspeitos, aguardando resultados, ou aqueles que já tiveram um resultado, ó Deus, que testaram positivo para o Covid-19, estão em Tuas mãos, em nome de Cristo Jesus. Guarda-os, protege, e que eles possam, sabe, Pai, viver Isaías 41:10, que é o diagnóstico, Pai, para todos que confiam no Senhor, para todo crente, servo de Deus. Esse é o diagnóstico, e por isso o temor não pode estar no nosso coração. Tenha uma certeza que Tu estás guardando a Tua família, a família comprada pelo Teu sangue, a família que se chama pelo Teu nome. Os Teus eleitos, escolhidos, são Teus, Senhor, nenhum se perderá. E por isso eu entrego em Tuas mãos a vida de todos estes, a vida dos meus irmãos que estão aqui, e faço isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos agradecer a Deus, ficar de pé, lembrando, domingo, não é? A ceia do Senhor, tá bom? Então se prepare para estar sentado na mesa do Senhor,
examinando o seu coração desde agora e pedindo graça ao Senhor para estar domingo aqui, ok? Vamos receber a bênção do Senhor. Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor nessa noite nos fez, e que nesse momento, meu Pai, cada família aqui representada e a nossa cidade recebam as bênçãos do Senhor, e que a graça salvífica do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno, único e soberano Pai, o poder, a comunhão e as doces consolações que são advindas do Teu Espírito, Senhor, repouse agora sobre a vida de todos estes que foram apresentados em oração. Repouse sobre a vida de Queimadas, desse número, Senhor, que a cada dia está sendo, ó Deus, positivado pela Covid-19, e sobre toda a face dessa terra. Repousa a Tua graça, aonde tiver um filho Teu, necessitado da Tua misericórdia, e que te confessa como único e Senhor, Salvador de suas vidas. Se você foi abençoado, diga: cheiro no coração, Deus nos abençoe por meio de